O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, PGRCC, é um instrumento essencial para a gestão ambientalmente responsável e eficaz dos resíduos gerados em empreendimentos de construção. Desenvolver um PGRCC eficiente envolve uma série de etapas cruciais, começando pela fase de planejamento até a execução e monitoramento no local da obra. O PGRCC não é apenas uma exigência legal, mas uma oportunidade para melhorar a eficiência, reduzir custos e demonstrar responsabilidade ambiental na construção civil. Com planejamento, treinamento adequado e uma abordagem sustentável, podemos gerar um impacto positivo significativo, tanto para a indústria quanto para o meio ambiente. Prosseguindo, é essencial reconhecer que uma gestão de resíduos sólidos eficiente na construção civil vai além da mera conformidade com a legislação. Para a eficácia do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou PGRCC, o ponto de partida é uma descrição minuciosa do empreendimento. Este detalhamento é mais do que uma mera formalidade, é a fundação sobre a qual se constrói o sucesso do plano. O primeiro passo envolve detalhar todos os aspectos da construção. Isso inclui o tipo de projeto, sua envergadura e especificações técnicas. Igualmente importante é a identificação da construtora, delineando claramente seu papel e responsabilidades no projeto. Além disso, é fundamental destacar os responsáveis técnicos e o empreendedor. Estes são os personagens-chave que irão assegurar que o projeto não apenas cumpra com as normas e regulamentos, mas também adote práticas sustentáveis de gestão de resíduos. Entender claramente o escopo do projeto é vital para prever e gerenciar os resíduos gerados de forma adequada. Esta compreensão permite identificar os tipos de resíduos que serão produzidos, estimar suas quantidades e planejar as melhores práticas para a sua gestão, desde a minimização na fonte até a disposição final. Interessante notar que o responsável técnico pela elaboração do PGRCC pode ser um profissional distinto do responsável técnico pela obra. Isso permite a especialização e a dedicação necessária para assegurar que o plano de gerenciamento de resíduos seja tão robusto e eficaz quanto possível. Em resumo, o sucesso de um PGRCC depende fortemente do entendimento detalhado do projeto de construção e da clara definição dos papéis dos envolvidos. Com esta base sólida, é possível implementar um plano de gerenciamento de resíduos que não só atenda às exigências legais e ambientais, mas também contribua para a sustentabilidade e eficiência do empreendimento. A identificação e quantificação dos resíduos são aspectos centrais do PGRCC. Detalhar as características dos resíduos conforme as categorias estabelecidas pelas resoluções do CONAMA e outros resíduos não contemplados é essencial para um gerenciamento eficaz. A estimativa aproximada da quantidade de RCCS gerados é crucial desde a fase inicial de planejamento de uma obra, onde se determinam aspectos essenciais como a capacidade necessária para os recipientes de resíduos, a frequência de coleta e os métodos apropriados de transporte. Estas decisões iniciais são geralmente baseadas em experiências anteriores ou em modelos prognósticos. Os resíduos de construção civil são, em sua maioria, materiais sólidos, granulares e irregulares. Esta irregularidade resulta na formação de espaços vazios quando esses materiais são acondicionados em recipientes. A quantificação exata desses resíduos é desafiadora devido a essa característica, podendo ser feita por medições de massa ou volume. A medição em massa é mais precisa, enquanto a medição em volume é prática, mas menos exata devido à variação do espaço ocupado pelos resíduos. A massa específica bruta dos resíduos é definida pela relação entre a massa do agregado seco e seu volume, desconsiderando os poros permeáveis. Por outro lado, a massa específica aparente inclui esses poros, sendo mais representativa da realidade encontrada na gestão de resíduos sólidos. Esta propriedade relaciona a massa do resíduo ao seu volume total, incluindo os espaços vazios. É importante entender os conceitos de empolamento, contração e compactação, pois eles são fundamentais no manejo de solos e outros materiais em obras de construção civil. Esses conceitos afetam diretamente o planejamento e a execução de diversas atividades, desde o cálculo de quantidades de materiais até a gestão eficiente de resíduos e solos em canteiros de obras. Vamos imaginar que uma obra necessite escavar 50 metros cúbicos de terra. O objetivo é descobrir o volume de terra solta, VS, para definir o transporte que é calculado a partir da fórmula, sendo você, o volume cortado e E, o fator de empolamento.
Os valores de empolamento estão no e-book que acompanha o curso. Vamos considerar que a terra é comum, com taxa de empolamento de 25%. Para jogar na fórmula, transforme a porcentagem em 0,25. Então conta fica. Volume de terra solta é igual a 50 vezes 1 mais 0,25. Sendo assim, o volume de terra solta é igual a 62,5 metros cúbicos. Portanto, o volume de terra era de 50 metros cúbicos, ao ser retirado no corte, aumentará para 62,5 metros cúbicos. E considerando a redução volumétrica de 10%, vamos utilizar a seguinte fórmula. VC é igual a VA dividido por C, onde VC é o volume de terra medido no corte e VA é o volume compactado no aterro. C é a contração. Se a redução volumétrica é de 10%, então a contração é de 90%. Aplicando a fórmula teremos VC é igual a 50 dividido por 0,9. VC é igual a 55,55 metros cúbicos. Podemos aplicar a taxa de empolamento de 25% para verificar o volume a transportar. Teremos VS é igual a VC vezes 1 mais a taxa de empolamento. Então VS é igual a 55,55, teremos VC igual a 69,4 metros cúbicos de terra solta. Conclui-se que para fazer um aterro com volume final de 50 metros cúbicos é necessário escavar 55,55 metros cúbicos e transportar 69,4 metros cúbicos de terra. Entre os vários desafios enfrentados, a quantificação de resíduos emerge como um elemento crítico para a eficiência operacional e a sustentabilidade. Um dos maiores desafios é o processo de terraplenagem, um exemplo vívido da complexidade da mensuração de resíduos. Como vimos, embora a topografia pré- e pós-terraplanagem forneça dados valiosos, os fatores de empolamento variam e influenciam diretamente na estimativa da movimentação de solos. Assim, é essencial considerar estas variações para uma quantificação precisa. Outro desafio na quantificação de resíduos é ao abordar a quantificação do volume de resíduos provenientes da remoção de vegetação, é essencial adotar uma abordagem metodológica que considere as características específicas das árvores e outras formas de vegetação. Pode ser usada a fórmula a seguir. O volume de resíduos de remoção de vegetação é igual a π vezes r ao quadrado vezes h vezes k. Onde NED R representa o raio do tronco do indivíduo arbóreo, calculado a partir do DAP. Diâmetro, a altura do peito, ou DAP, equivalente em casos de bifurcações, H é a altura do indivíduo arbóreo, e K é o fator de incremento relacionado a folhas, galhos e raízes. O fator K varia significativamente entre espécies devido a diferenças na forma da árvore, densidade da madeira, e proporção de biomassa alocada para folhas, galhos e raízes. Por exemplo, árvores com copas largas e densas podem ter um fator K maior para folhas e galhos, refletindo uma maior proporção de biomassa nessas partes. Esse valor é passado pela equipe que fez o levantamento arbóreo. Na gestão desses resíduos, a reutilização ou reciclagem torna-se importante. Transformar resíduos vegetais em biomassa para energia ou material para compostagem reduz o impacto ambiental e promove a sustentabilidade. Uma prática comum é deixar os resíduos no local de geração, facilitando sua decomposição natural e otimizando a logística de transporte. Isso não só diminui o volume de material a ser transportado, mas também beneficia o solo, melhorando sua fertilidade pela adição de matéria orgânica. Contudo, essa decisão deve considerar as condições ambientais e seguir as regulamentações locais. A decomposição de grandes quantidades de resíduos pode ter efeitos negativos, como emissão de gases de efeito estufa e atração de pragas. Portanto, é essencial uma avaliação cuidadosa do impacto ambiental ao adotar tal prática. Enfatizamos a importância da correta quantificação de resíduos em projetos de construção e demolição, essencial para o cumprimento das normas ambientais. Nosso curso se concentra na elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, PGRCC, fundamental para atender à legislação ambiental. Embora o gerenciamento de resíduos seja um tema amplo, com diversos métodos disponíveis e detalhados no e-book que acompanha o curso, o foco aqui é garantir a conformidade legal através do PGRCC.
Vamos utilizar como base a massa estimada de RCC como sendo o resultado da área total construída vezes 150 kg por metro cúbico. Caso não esteja utilizando outro método de quantificação ou outro valor que possa ser estipulado por uma legislação local. E para o volume de RCC estimado em metros quadrados, como resultado da massa estimada de RCC vezes o valor de 1.300 kg por metro quadrado. Considerando uma área total construída de 15.000 metros quadrados, teremos 15.000 vezes 150 é igual a 2.250.000 quilos. E volume estimado de RCC de 2.250.000 dividido por 1.300 é igual a 1.730,77 metros cúbicos. Agora vamos considerar as seguintes porcentagens. 60% do volume estimado para a classe A. 30% do volume estimado para a classe B. 5% do volume estimado para a classe C. 5% do volume estimado para a classe D. Então para o nosso exemplo teremos: para a classe A, 1.730,77 vezes 60% é igual a 1.038,5 metros cúbicos. Para a classe B, 1.730,77 vezes 30% é igual a 519,2 metros cúbicos. Para a classe C, 1.730,77 vezes 5% é igual a 86,5 metros cúbicos. Para a classe D, 1.730,77 vezes 5% é igual a 86,5 metros cúbicos.